Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém, aleluia. Glória a Deus, querido, por essa noite, por esse culto. Sou grato a Deus por essa oportunidade, ao convite aí do pastor Fernando, justamente com a pastora Cris, meu parceiro, meu amigo. E me sinto em casa, como sempre, neste lugar, querido. Amado, sem perca de tempo, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada aí nas suas mãos, abra no livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, para ganharmos tempo, querido, apenas um versículo, uma história conhecida entre nós aí, que somos amantes dessa palavra. Daniel, capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Livro do profeta Daniel, o seu capítulo de número 2. Quem achou, diga amém. Amém. Amém, aleluias. Diz assim, queridos: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos. Existem algumas traduções, querido, que vai dizer visões e sonhos. E o seu espírito se perturbou e passou-se o sono. Amém, amados? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que você inclinasse seus olhos, inclinasse sua cabeça, fechasse seus olhos pelo momento. Feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, obrigado, Senhor, por esta noite, meu Pai. Obrigado, Senhor, por este culto, Senhor, onde a sua adoração entoada a Ti, Senhor, nós podemos sentir, ó Pai, a Sua presença. Eu sou grato, Pai, pelo Teu servo, meu irmão amado, que intercedeu por mim. Senhor, eu venho pedir mais uma vez, ó Pai, a Sua graça, Senhor. Senhor, eu reconheço, Pai, que não dá para depender, ó Pai, e se garantir sozinho, Senhor, sem a Sua presença, ó Pai. Por mais que tenhamos, ó Deus, uma palavra na mente, no coração, mas se não for a Sua presença, Senhor, nada podemos dizer, nada podemos falar, nada podemos fazer, nada podemos ter, nada podemos ser, ó Deus. Então eu te peço, Senhor, a Sua graça. Senhor, mais uma vez eu reconheço, Pai, que eu estou na dispensação, na dependência, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, porque é aqui que o rolo, Pai, ele vem desenrolar, é aqui, ó Pai, que os Teus mistérios, ó Pai, vêm sobre as nossas vidas. Então, Senhor, o que eu quero, Senhor, é mais uma vez ser útil, Pai. Longe de mim, ó Pai, como eu costumo dizer, isso aqui não é um mantra, Senhor, isso vem do meu coração. Longe de mim, ó Pai, ser igual ou melhor que alguém aqui em qualquer outro lugar. Senhor, só o que eu quero, Pai, diminuir, que a Sua presença cresça em mim, não somente aqui, mas todos os dias da minha vida, porque a Sua palavra diz, ó Pai, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até chegar a ser dia perfeito, e dia perfeito na presença de Deus. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, perdoa, Senhor, as minhas fraquezas, ó Pai, as minhas mazelas, os meus pecados, Senhor, eu te peço. Às vezes me sinto como Davi, como uma pulga no deserto, velho, e sou como um mocho nas solidões, mas eu creio, ó Pai, que a Sua palavra é fiel. A Sua palavra diz que Tu és um Deus, Tu és juiz de viúva, Tu és pai de órfão, Tu faz com que o solitário habite em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões. Então eu te peço, Senhor, fala conosco, abre o céu, tira os comichões, tudo aquilo que é contraprodutivo a esta obra, a esse ministério. Senhor, nos dá uma direção, porque nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, para fazer entender a mensagem de Deus aqui esta noite, eu preciso aqui rapidamente trazer aquilo que nós chamamos de pano de fundo histórico. Eu preciso trazer um spoiler rápido aqui de quem foi verdadeiramente este poderoso rei chamado Nabucodonosor. Quem foi Nabucodonosor, o que ele fazia, o que ele pensava, o que ele tinha, no que ele acreditava. Foi logo após a morte de Nabopolassar, um dos criadores e percussores da dinastia Caldeia, que começou a reinar em seu lugar, o seu filho que nós conhecemos como Nabucodonosor. Queridos, Nabucodonosor, ele começou a reinar em Babilônia muito novo,
muito jovem, mas não obstante a sua jovialidade, Nabucodonosor era muito inteligente, e não só inteligente, ele era audacioso. E quando ele começa a governar a Babilônia, ele começa a construir alguns empreendimentos. E dentre esses empreendimentos estava a ligação do rio Tigres com o rio Eufrates, aí numa extensão de 40 quilômetros, para proteger a cidade de Babilônia dos seus invasores. Além do mais, ele também, queridos, mandou construir cerca de 50 torres de bronze, para que a cidade de Babilônia fosse vigiada durante 24 horas por dia. Nabucodonosor, ele elevou os muros de Babilônia para 5,2 metros de altura, por 25 metros de largura. Os muros de Babilônia eram tão largos e extensos, que poderia naquela época passar 2 carros puxando um carro da época por cima dos muros de Babilônia. Querido, os blocos que compunham os muros de Babilônia, além de muitos símbolos babilônicos, uma das figuras principais, desenhos principais que existia nos blocos do muro de Babilônia, era a efígie de Nabucodonosor. Amados, a cidade para a sua época e para o seu tempo já era muito sofisticada. Heródoto diz que dos muros até a cidade não tinha menos de 450 metros. A cidade era sofisticada, já naquela época existiam casas de 2 a 3 andares, a 4 andares. Quem nunca ouviu falar aqui sobre o striptease? Devido à promiscuidade em Babilônia, foi lá que surgiu o conhecido striptease. Nabucodonosor também ele foi um grande precursor das embarcações e navegações, seguida dos sírios, dos fenícios, e nós temos aí os russos com os seus submarinos mais poderosos e modernos do que nunca. A cidade de Babilônia era uma cidade mística. O deus principal de Babilônia era um deus chamado Deus Bel, juntamente com a sua esposa, a deusa Estar. Somente por causa da deusa Estar, havia mais de 185 altares dedicados à deusa Estar. E nós sabemos que Babilônia, por ser uma cidade idólatra, pagã, tinha muitos outros deuses ao qual os babilônicos adoravam. Nós sabemos que o rei Nabucodonosor elevou e construiu o seu palácio de Sustêncio por causa da sua esposa, considerada aí uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor tinha tudo o que ele precisava em Babilônia. Tinha uma força bélica tremenda, comandada pelo seu poderoso capitão Nebuzaradã. Nabucodonosor era ambicioso. E agora nas suas conquistas, nas suas andanças pelo mundo, ele vai descobrir que a maior potência mundial da época, daquela época, do mundo antigo, é uma nação, é um país chamado Egito, agora comandado pelo faraó Neco. E nós sabemos a história bíblica para nos dizer que o faraó Neco, em determinado tempo, ele vai até a cidade de Jerusalém, e ele força a cidade de Jerusalém a começar a pagar tributos aos egípcios. E nessa época, o rei que estava ali em Jerusalém era um rei chamado Josias. Josias, ele pagou tributos aos egípcios durante muito tempo. Mas de repente agora surge uma outra potência mundial da época, que é os assírios, e desafia os egípcios numa batalha. Isso é relatado em 2 Reis, capítulo 23. E agora, quando o rei Josias fica sabendo que a Síria está em ascensão aos egípcios, ele sai agora indiretamente a favor dessa batalha em prol dos assírios, a fim de que o Egito seja destruído, para que eles não pudessem mais pagar tributos aos egípcios. Só que ele toma essa decisão de uma forma equivocada, sem consultar a Deus, o Senhor dos Exércitos. O faraó Neco tenta alertar o rei Josias a não entrar nessa batalha, a não comprar essa briga. Mas ele teimando, ele sai nessa batalha, e a Bíblia vai dizer que o rei Josias morre nessa guerra, conhecida como a Guerra de Meguido. A Bíblia vai dizer agora que no lugar do rei Josias, começa a reinar agora no seu lugar o seu filho chamado Jeoaquim. Jeoaquim continua agora dando sequência, pagando tributos aos egípcios.
Só que agora se levanta essa potência chamada Babilônia, com o seu rei Nabucodonosor, em ascensão agora aos egípcios e aos assírios, e desafia agora os egípcios numa guerra, numa batalha, juntamente com o faraó Neco. E nessa batalha, a Babilônia vence os egípcios, conhecido como a Batalha de Carquemes. Os babilônios não somente os egípcios, mas todas as nações em volta de países agora vassalos, agora são subordinadas ao Império Babilônico. E quando eles retornam para a Babilônia, o capitão Nebuzaradão, entre os despojos e dentre os despojos, ele descobre que a cidade de Jerusalém pagava tributos aos egípcios. Nabucodonosor, ambicioso, ele envia o seu capitão Nebuzaradão à cidade de Jerusalém, oprime a cidade de Jerusalém, forçando eles a pagar tributos para eles agora, senão destruiria a cidade de Jerusalém. E como prova de que ele não estava brincando nessa primeira etapa, nessa primeira investida, nessa primeira deportação, ele leva consigo os príncipes do povo, que você já conhece a história, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Amados, um detalhe aí que passa desapercebido, sem querer vos ensinar, apenas trazendo algumas elucidações e para aprimorar os vossos conhecimentos. Nabucodonosor, querido, ele não chega numa tacada só, com os dois pés e derruba as muralhas e os portais de Jerusalém, não. Nabucodonosor era cauteloso, querido, ele era inteligente, ele foi destruindo a cidade de Jerusalém aos poucos. Se você estudar, foram cerca de 3, 4 investidas. É nessa primeira investida que Daniel, Misael e Ananias, eles vão para a Babilônia. Mas depois de um tempo tem uma segunda investida, uma segunda deportação. E nessa deportação, ele leva cerca de 10 mil homens. Mas desses 10 mil homens não é o povo, a ralé do povo, não. Ainda continua sendo os homens principais, homens, queridos, sábios, homens que tinham funções importantes, ferreiros, artesãos, homens inteligentes, homens que faziam parte do exército. Ele leva esses homens novamente para a Babilônia. E essa segunda deportação, o profeta Ezequiel vai junto. Na terceira ou quarta, ele vem e destrói toda Jerusalém. E nós sabemos que quando Daniel, Misael, Ananias, Azarias, eles chegam em Babilônia, eles são entregues a um homem chamado Aspenaz. E quem que era Aspenaz? O chefe dos eunucos, que ficava na responsabilidade, na incumbência, de cuidar desses meninos, desses jovens, preparando, educando eles. Depois de um tempo, apresentaram ao rei Nabucodonosor. E se o rei Nabucodonosor achasse graça, inteligência, sabedoria, beleza física, saúde, eles serviriam na presença do rei. E nós conhecemos a história. A primeira coisa que acontece com esses moços, os nomes deles foram mudados, como o nome de Daniel, que significa Deus é meu juiz, foi mudado para Beltesazar, em atributo ao Deus principal de Babilônia, que era o Deus Bel, e assim sucessivamente aconteceu com seus amigos, e não é nisso que eu quero me ater. E nós sabemos que esses meninos, querido, a intenção dos babilônicos era que eles esquecessem dos seus pais, da sua terra, da sua cultura, e principalmente do seu Deus, para que eles fossem influenciados com o sistema pecaminoso de Babilônia. Mas sabemos que Daniel, Misael e Ananias, eles não se corromperam, eles continuaram assim servindo, adorando ao Deus de Israel, e não somente ao Deus de Israel, querido, não podemos limitar esse Deus como sendo somente o Deus de Israel, mas o Deus que você veio buscar aqui esta noite, o Deus que você tem clamado, que você tem orado, que você tem pagado o preço, que você tem derramado lágrimas, é o Deus do Senhor, o Criador dos céus e da terra, é o Deus que tudo pode, é o Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, é o Deus que chama as coisas que não são como se já fosse, é o Deus que traz as coisas à existência. Por isso Deus manda te dizer, aquilo que não tem na sua vida, Ele pode fazer você ter, aquilo que não existe, Ele pode fazer existir, aquilo que você não é, Ele pode fazer você ser, porque Ele é o Deus verdadeiro de Israel. Aleluia.
Queridos, a maioria desse povo que foi deportado cativo, a maioria deles, querido, algumas verdades são ser ditas aqui. Quem já ouviu aquele salmo famoso, em que eles choravam em frente ao rio da Babilônia? Os babilônios pediam para ele louvar, eles cantaram, eles penduraram a sua harpa nos salgueiros. E eles não aceitaram a louvar a Deus, porque eles estavam em terra estranha. Você sabe qual foi o problema aqui, queridos? A maioria desses homens, quando eles foram cativos, eles não sentiram saudade do Deus de Israel. Eles não sentiram saudade da lei do Deus de Israel. Eles sentiram saudade da terra de Jerusalém, sentiram saudade das suas casas, dos seus bens. Por isso pagaram um preço. Daniel, Misael e Ananias não. Eles continuaram adorando a Deus em terra estranha. Esses homens esqueceram do que Jeremias disse em Jeremias 23. Porventura não sou apenas Deus desperto, Deus de perto, não também Deus de longe. Porventura se eu desci a alguém em lugar que eu não veja, não encho eu os céus e a terra. Eles continuaram fiéis e leais, independente do sistema babilônico. Daniel, Ananias, Misaías, Azarias continuaram adorando e servindo a esse Deus em terras estrangeiras. Aleluia! E daí você conhece a história. Eles foram na contramão do sistema. Só que agora, queridos, o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, onipresente, esse Deus agora vai começar a mexer com a estrutura, com o sentimento, com as emoções, com a fé pagã, com a arrogância, com o orgulho, com a prepotência desse rei chamado Nabucodonosor. Deus agora vai começar a dar visões e sonhos a esse homem. Sonhos que vêm de Deus. E ele tem um sonho agora que perturba a sua alma e lhe tira o sono. Só um detalhe aqui, queridos, quando nós temos um sonho, eu e você, o que é anormal acontecer às vezes um sonho espiritual, um sonho profético, até mesmo um pesadelo? É a gente ter alguém de confiança, um tutor espiritual, um pastor, uma pastora de Deus, e nós revelarmos e dizemos esse sonho a eles. E eles tentar interpretar, nos dar uma direção através do sonho. Não é assim? Com Nabucodonosor não. Nabucodonosor era exigente. Quando ele tem o sonho, ele chama os astrólogos, ele chama os magos, caldeus, os adivinhos, os sábios, ele fala assim: olha, eu tive um sonho. E quando os homens se apresentam, eles falam assim: ó grande rei, nos diga o sonho, e interpretaremos o seu sonho. Ele diz: não, eu quero que vocês me revelem o sonho. Qual que é o sonho, sem eu falar, eu quero que vocês me deem a interpretação. Nabucodonosor testando o poder daqueles homens. E se vocês não me deram o sonho, a interpretação, eu mando matar todo mundo. Os magos, os caldeus, eles entram em choque, eles dizem assim: ó grande rei, o que tu não pediste é impossível aos homens. Isso só pode aos deuses cuja carne não é camorada, mas não o clamor dos homens entre nós. Ele envia o edito, dizendo que se nenhum dos sábios que existissem em Babilônia, astrólogos, adivinhos, encantadores, caldeus, sábios que foram transportados de Jerusalém, se não desse essa revelação acerca do sonho e da interpretação, todos iriam morrer. E você conhece a história, isso chega aos ouvidos de Daniel. Daniel, homem de Deus, cheio da presença e da graça. Ele começa a entrar no propósito de oração. E a Bíblia vai dizer agora em Daniel capítulo 2, verso 19, que num dia à noite, Deus dá a revelação, o sonho e a interpretação a Daniel. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele adora, ele louva a Deus dizendo: bendito seja tu, ó Deus, ó Deus Israel, bendito seja o teu nome para todos sempre, porque em ti está a sabedoria, a força, porque tu muda os tempos e a hora,
Tu move os reis e estabelece os reis. Tu, Senhor, me deste sabedoria, me deste força e me fizeste saber este assunto ao rei, porque tu revela o oculto escondido. Tu sabes aquele que está em treva, porque contigo mora a luz. E eu te louvo e te celebro, ó Deus dos meus pais. Aleluia. Daniel é apresentado ao rei Nabucodonosor. E qual que era o sonho, querido? Uma estátua muito grande, cuja cabeça era de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre de bronze, algumas traduções de cobre, até as coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés, metade ferro e metade barro. Esse foi o sonho de Nabucodonosor. Queridos, se nós aplicarmos esse sonho, significa a degeneração do gênero humano. Se nós aplicarmos esse sonho exegeticamente, esse é um sonho escatológico. O sonho que Faraó teve, interpretado por José, se diz respeito àquela época, àqueles tempos. O sonho de Nabucodonosor, interpretado pelo profeta Daniel, alcança os nossos dias e os dias que virão. Apesar de 2.500 anos atrás. E se você prestar atenção, queridos, eu acho interessante que dentre as revelações e visões que existe no livro de Daniel, muitas delas são complexas, mas esse sonho de Nabucodonosor se resume toda a história. E é de fácil compreensão. É de fácil compreensão. Nós sabemos que a cabeça da estátua, ouro, representava o próprio Império Babilônico. Só que aí vem os médios persas e derrotam o Império Babilônico, representando na estátua o peito de prata e os braços de prata. Nós sabemos que no mesmo dia, querido, que o rei Belsazar promove uma festa de orgia, e ele ousa, com a cabeça cheia de pinga, de cachaça e de droga, desculpa a expressão, ele ousa agora pedir os vasos, os utensílios sagrados que foram transportados de Jerusalém, que estava no templo de Salomão, queridos. Ele ousa agora tomar vinho nessas taças. Nessa mesma noite, o juízo de Deus veio sobre ele. A Bíblia vai dizer que nesta mesma noite, as mãos de Deus, os dedos de Deus aparecem na parede do palácio, numa escrita que ele não entende, dizendo, Mene, Mene, Tekel, Parzim. A visão foi tão tremenda que a Bíblia diz que esse rei, ele entra em choque, em pânico. A Bíblia diz que os seus joelhos começam a bater um no outro. Ele se desespera e manda chamar o profeta Daniel. Daniel conhecia aquela escrita. Daniel conhecia as mãos do seu Deus. Daniel conhecia a letra dos seus deuses. E Daniel interpreta o sonho, interpreta a escrita dizendo, olha, pesado foste na balança e foste achado em falta, e o teu reino terá um fim, será rasgado e entregue aos médios persas. Na mesma noite, os médios persas invadiram Babilônia. E como isso aconteceu, sendo que Babilônia era uma cidade extremamente fortificada e murada, a história vai dizer que eles acamparam em volta de Babilônia, mudaram o curso do rio Eufrates e passaram pelo leito do rio, por baixo, de uma forma subterrânea, e invadiram a cidade de Babilônia, porque não existe cidade, não existe nação invencível, não existe país, querido, sem Deus implacável, porque Deus disse assim, querido, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, se não for o guarda de Israel, eu nada posso ser, nada posso ter, e querido, só Deus para me guardar.
guardar, só Deus para guardar a sua vida, só Deus para guardar a sua entrada e a sua família, só Deus para guardar a sua casa, só Deus para te guardar, você sendo bom de briga, mal de briga, andando armado, desarmado, entrando de carro, de moto, de a pé, só Deus para guardar você, meu amado, você não é nada sem Deus. Romanos capítulo 8, verso 31, que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! O mundo jaz do maligno, queridos, só Deus para guardar a sua família, só Deus para guardar os nossos filhos, só Deus para guardar você, minha dona de casa, na sua casa, só Deus para guardar você, meu idoso, minha idosa, de um acidente, é só Deus para te guardar, aleluia! Peito de prata, os braços de prata, o Império Medo-Persas. Só que 200 anos depois, veio um homem chamado Alexandre o Grande, na Macedônia. O Alexandre, então, Magno, ele vem e derrota os Medos-Persas, representando na estátua agora o ventre de bronze e as coxas de bronze. Alexandre o Grande, nós sabemos que vem plantando o helenismo em todo o mundo, querido, a cultura grega em todo o mundo. Alexandre o Grande, ele vem numa mesma visão que os babilônicos, através de um homem, a unificação do mundo, através de uma civilização, uma cidade e um homem. E no que favoreceu o helenismo ou o cristianismo? No que favoreceu o império de Alexandre o Grande? Em prol dos propósitos de Deus, favoreceu a língua grega, que era a língua universal da época, para que o Novo Testamento fosse escrito no grego. Favoreceu, querido, para que, através da pregação da palavra, numa maior abrangência, no menor tempo possível, alcançar o maior número de pessoas pela notícia de que Jesus estava na terra. Aleluia. O ventre de bronze e as coxas de bronze representam o império de Alexandre o Grande. Mas quando termina esse império, vem a parte da estátua, as pernas de ferro, representando o Império Romano. E quando nós falamos das pernas, são os membros mais fortes e extensos que nós temos no corpo. Isso fala da extensão, do período que durou o Império Romano. Um dos maiores impérios já existentes no mundo, demorou cerca de 650 anos, até ser vencido por Odoacro, o rei do Império Germânico, os bárbaros. Mas pregador, por que um império, sendo que era duas pernas? Porque depois o império se dividiu, com uma sede em Constantinopla no Oriente, outra sede em Roma no Ocidente. Mas todos esses impérios já acabou. A cabeça de ouro, o Império Babilônico já não existe. Os peitos de prata, os braços de prata, o Império Medo-Persas já não existe. O ventre de bronze, as pernas, as coxas de bronze, o Império de Alexandre o Grande já não existe. As pernas de barro da estátua, o Império Romano já não existe. E se o sonho de Nabucodonosor de respeito aos nossos dias, o que nós estamos vivendo então, querido? Os pés da estátua. E o que é os pés da estátua? Parte ferro e parte barro. O que significa parte ferro e parte barro, querido? Primeiramente, que nós precisamos entender dois materiais distintos que não se unem, não dá liga. Ferro e barro. Não tem sentido. Não tem liga, não tem química. O que significa então os pés da estátua, parte ferro e parte barro? Significa o governo que nós estamos vivendo e os governos que virão. Significa o governo democrático que nós estamos vivendo. Nós sabemos que há vários tipos de governo.
autocracia, autoritarismo, absolutismo, socialismo, ditadura, monarquia, comunismo. Mas o governo dos últimos dias, você acredite ou não, a minha função aqui é te revelar a verdade. São governos democráticos. Por que o pé da estátua? São governos democráticos. Quando que a democracia que nós estamos vivendo é ferro e ela é barro? Quando que ela é ferro? Quando ela é ditatorial. E quando que ela é barro? Quando ela é relativista. Ou seja, não tem valor absoluto na democracia que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque o que é certo para mim não é certo para você. É o chamado politicamente correto. Mas o politicamente correto diante de Deus, ele tem um conceito sobre isso. E qual que é o conceito do politicamente correto? O que significa, querido, politicamente correto? É uma ideia, é uma visão atual, moderna e cultural que busca a qualquer custo não ofender. Parece até bondade e respeito, mas na prática silencia a verdade, troca convicções por conveniências, troca a justiça, o juízo de Deus, pelo sentimentalismo humano, perverte o Evangelho de Cristo e nega a centralidade e exclusividade que é Jesus e a sua palavra. É isso que é o politicamente correto, porque nós estamos numa época que é proibido proibir. O que eu tenho nas mãos é um microfone. Mas democraticamente eu posso dizer que isso aqui é um pé de mesa, porque estamos vivendo na época que é importante é ser feliz. Faça o que lhe der na cabeça, meu corpo, minhas regras, mas não é assim que funciona. Deixa eu dizer algo, a Bíblia diz que o trono de Deus, ele é baseado em juízo e justiça, e diante dos seus olhos vão a verdade e a misericórdia. Aleluia. Sabe por que tudo isso, querido? Porque Jesus está às portas. Os 118 sinais que nós estudamos escatologicamente dentro da teologia, a maioria deles já se cumpriu. O maior sinal que está em evidência agora, o que está em jogo é a fé cristã, querido. Nós precisamos, estamos numa época difícil, a época do iluminismo, onde precisa se ver para crer, onde se tocar em alguma coisa para crer, precisa ter para crer, mas Deus, ele é Espírito. Importa que os adoradores adorem o Espírito em verdade, porque Deus, ele é Espírito. Houve um grande líder aí que eu não quero citar o nome. Ele chegou aí nas torres lá, nas pirâmides do Egito. Ele consagrou a chamada pílula do esquecimento. Ele disse que se seus membros tomassem a pílula do esquecimento, aconteceria o que aconteceu com José. Esqueceria do seu passado, das coisas más que seus irmãos fez, e teriam prosperidade e um espírito de governo. Houve um grande líder, querido, que ele consagrou o óleo da prosperidade. Ele foi até o Cristo Redentor, consagrou o óleo da prosperidade. Depois ele pegou um helicóptero, foi até a casa da moeda, consagrou o óleo da prosperidade e disse que quem se banhasse, se ungisse com aquele óleo, seria próspero. Estamos trocando a fé pela razão. Por isso que Jesus disse, porventura quando o Filho do Homem voltar, achará fé sobre a terra. Tudo bem, pregador. Eu entendi a mensagem. Mas o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? O que você já está cansado de saber? O que Deus quer de mim é o que eu estou cansado de saber. Ei, queridos, de uma vez por todas, antes de 2026, mas a partir de hoje, que lado que você vai ficar? Que lado que você está?
Deus quer que eu e você saímos do muro da indecisão, queridos. Ei, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Esse Deus que você veio buscar aqui esta noite, Ele não admite, querido, Ele não divide a sua glória com ninguém. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem meus louvores à imagem de escultura. A escultura, Deus não divide você com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou você é ou você não é, e se você não for, está na hora de começar a ser, porque o maior interessado em abençoar a sua vida aqui esta noite é esse Deus, o Deus de Israel. E quando Ele abençoa é sem miséria, não é de uma forma fracionária, mas é numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia. E o que é o pé da estátua, querido? Parte ferro e parte barro. É a base, é a preparação do governo chamado Anticristo. A ponta pequena, um homem feroz de cara, o político desejado das nações estão esperando. Ele é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6. Ele é a besta que sobe do mar de Apocalipse capítulo 11. Ele é a besta que sobe do abismo em Apocalipse capítulo 13. Ele é o leopardo do Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Ele é os pés do urso do Apocalipse capítulo 13, versículo 2, o mesmo versículo. Todo mundo está sendo preparado para ele, querido. Não adianta nós queremos fazer uma vista grossa. Todo o sistema, tudo está sendo monitorado, tudo está sendo preparado para a vida deste homem. Por que ele é a besta do Apocalipse capítulo 6? Porque ele é um falso Cristo, vem pregar uma falsa paz. E a Bíblia diz que ele tem um arco na mão, e esse arco não existe uma flecha. Por que ele é a besta que sobe do mar? Porque mar fala de nações, língua, povos e nações. Ele virá de uma grande nação, e por um tempo vai dominar as nações. Por que ele é a besta que sobe do abismo? Porque virá na força eficaz de Satanás. Por que ele é o leopardo? Porque fala da sua velocidade e da sua rapidez. Porque que ele é o pé do urso, porque fala da sua estabilidade e da sua força, porque ele tem a boca do leão, porque ele virá na monarquia de Babilônia e será um grande religioso, porque ele é homem feroz de cara, porque ele será como o império babilônico, será sanguinário e será perseguidor do povo de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia. O sonho de Nabucodonosor, a visão que ele teve não acaba somente nos pés da estátua. Ele vai dizer, querido, que ele viu também uma pedra cortada sem mão. Essa pedra atinge os pés da estátua, destrói toda a estátua de cima para baixo. E essa pedra, ela se torna num monte que vai crescendo e toma toda a terra. Essa pedra é Jesus, é a pedra de esquina, é a pedra angular, é a rocha inabalável chamada Jesus Cristo. Aleluia! Procure definitivamente ficar do lado do mais forte, do lado do que vai vencer, querido. Não existe muito tempo, amado. Deus, Ele quer uma mudança da minha e da sua vida, porque em Mateus capítulo 12, versículo número 25, diz assim, querido, que todo o reino dividido contra si mesmo não subsistirá, toda a casa dividida contra si mesmo será devastada. Um reino dividido não subsiste, um sentimento dividido não subsiste, uma família dividida não subsiste. Nós sabemos que em Mateus capítulo 12, o verso 2 diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Mateus capítulo 6, o verso 25: não podeis servir a dois senhores, ou se dedicar a um, agradar ao outro, ou há de aborrecer um, há de amar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Amós capítulo 3, o verso diz assim: porventura andarão dois juntos se não concordarem. O apóstolo Tiago disse assim: pode de uma
mesma fonte jorra água doce e salgada? Não pode. O profeta Elias confrontou o povo dizendo assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguir a Deus. Se vocês acham que Baal é Deus, seguir a Baal. Mas o que não pode é ficar no muro da indecisão. Aleluia. Segunda Coríntios capítulo 6, o verso 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que parte tem o fiel com o infiel? Que concórdia entre Cristo e Belial? Que consenso há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles eu habitarei, e entre eles eu andarei. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos e não toqueis nada impuro, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, essa noite para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, querido, está em Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais de outro tempo andaste quando viveis nela, mas agora hoje, no nosso dia a dia, despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, e não mentais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia! Onde não há grego nem judeu, nem bárbaro, cita, servo ou livre, mas somente Cristo é tudo e em todos. Aleluia! Revestimos, pois, como eleitos de Deus, de entrega de misericórdia e benignidade, suportando-vos aos outros, perdoando-vos aos outros, e se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazeis sobre vós também. E sobre tudo isso, revestimos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a palavra de Deus habite em vós abundantemente em toda a sabedoria. Aleluia! Aleluia! Ei, queridos, vocês sabem onde acaba a farra do boi das nações pagãs, dos ditadores deste mundo? Você sabe onde acaba a farra dos bois dessas pessoas, do governo que nós temos, do STF? Você sabe onde acaba essa farra, querido? Acaba em Jesus. Acaba em Jesus, querido. Apocalipse capítulo 6, versículo 14, 15, 16, diz assim, queridos: João, na ilha de Pátimo, ele viu o céu se desenrolar como se desenrola um rolo de um livro. Ele viu os homens da terra, os reis da terra, os poderosos, os militares, os ricos, os servos e os livres. E eles diziam assim: cai sobre nós para as rochas, para as montanhas. Ele diz assim: cobri-nos, escondei-nos daquele que está sentado no trono e do cordeiro da sua ira, porque é chegado o grande da sua ira, o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? É aí onde termina tudo isso. É aí onde termina a farra do boi da ONU, querendo tentar resolver as coisas do mundo sem Deus. É aí onde acaba, querido, acaba em Jesus. E de que lado que você vai ficar? O meu desejo, querido, eu profetizo essa noite, não para 2026, mas a partir de hoje, que você venha buscar primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Eu profetizo, querido, não para 2026, mas a partir de hoje, que você venha ficar do lado certo, que você não venha perder as oportunidades que virão da parte de Deus na sua vida. Eu profetizo não em 2026, mas a partir de hoje, querido, que você venha ter tempo na sua vida
vida secular, de servir e adorar esse Deus, porque Ele não vai querer somente 1 minuto, 2 horas e meia de culto de adoração, não. Ele quer que você seja um adorador, e se você não honrar tempo para a sua vida, tempo para esse Deus, dificilmente Ele vai querer passar a eternidade com você. Eu desejo, querido, que você não venha somente buscar tesouros na terra, mas venha juntar tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não minam, nem os ladrões minam e roubam, querido. Eu desejo que você não venha fazer como aquele homem que conquistou muitos bens, e de repente o fenômeno morte chegou diante dele e falou: louco, hoje pedirão a sua alma, o que tens preparado, para quem será? Eu desejo, querido, que você não venha temer os homens que têm poder de matar o corpo, mas venha temer a Deus que tem poder de matar o corpo e lançar a sua alma no inferno. Ai, meu Deus do céu. Eu desejo que você não deixe, querido, de vir nos cultos por motivos supérfluos, que você venha adorar e glorificar esse Deus, este lugar, em nome de Jesus, porque a presença dEle é sempre notória aqui nesse lugar. Eu desejo, querido, que nessas suas indas e vindas, Deus não pegue você fora da presença, senão você vai ficar. É necessário você buscar a Deus enquanto se pode achar, enquanto está perto, em nome de Jesus. Fique do lado do mais forte, do lado que vai vencer. João viu aquele que ia vencer na ilha de Patmos. João viu em Apocalipse 19:11, ele disse: eis que vejo os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e na sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguia o exército do céu, vestido em cavalos brancos, vestido de vinho fino e branco, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ele mesmo é que pisa o vinho do lagar da ira de Deus Todo-Poderoso, e na sua coxa e nos seus vestidos está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Tem alguém perguntando na sua parentela, tem alguém perguntando no seu trabalho, tem alguém perguntando no seu ministério, na sua família: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Será que o meu Deus, o seu Deus é o mesmo Deus de Daniel? Quem é o seu Deus? O interesse de Deus que Ele se revelar a mim é você. Deus quer sair das páginas da Bíblia dizendo: eu posso, eu faço, eu aconteço. Você não tem, mas eu tenho. Você não pode, mas eu posso. Você não vai, mas eu vou. Aleluia. Em lugar de vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. E agora, na segunda casa, vai ser maior do que na primeira, em nome de Jesus. Você conhece Deus? Você conhece Deus? Você tem noção do Deus que você está buscando? Você está orando? Não tem não, querido. Nós não temos não, querido. A gente não chega na unha desses homens. Você não conhece Deus. Mas a Bíblia dá uma denotação desse Deus. O pastor Fernando vira e mexe nas suas pregações, ele fala isso. O Deus que você serve, querido, a Bíblia diz que Ele pega todas as águas da terra na palma da sua mão e coloca na concha da sua mão. Qualquer leigo aqui entre nós sabe que o planeta Terra 70% é água, querido. Deus, Ele toma o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, ajunta tudo, faz uma pocinha de água e coloca na palma da mão dEle. O Deus que você veio buscar aqui essa noite, Ele tem uma cadeira no céu e a terra, o estrado dos seus pés. O Deus que você tem clamado, que você tem se humilhado, se prostrado, querido. A Bíblia vai dizer que Ele pega todos os montes da terra
e mede em balança de precisão, em balança de ourives. Deus apanha o Monte Himalaia, o Monte Everest, a Cordilheira dos Andes, ajunta tudo, faz um chaveirinho, balança na cara do nosso adversário, diz assim: eu ainda sou Deus na vida dela, eu ainda sou Deus na vida dele, a última palavra na vida dela pertence a mim. O Deus que você veio buscar aqui essa noite, Ele é tão grande que todas as nações da terra perante Ele é menos do que nada. Significa que todos os continentes, para Deus, querido, segundo a ONU, nós temos mais de 210 nações, mas para Deus é como gotas de água que restou dentro de um balde. A Bíblia vai dizer que o Deus que você veio buscar aqui essa noite, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que para medir o céu, Ele não precisa de uma trena quilométrica, mas a Bíblia diz que Ele mede o céu através da palma das suas mãos. A Bíblia vai dizer que esse Deus, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que quando Ele quer se revelar a mim, quando Ele quer falar comigo, com você, Ele não precisa mandar uma mensagem no WhatsApp, não precisa tomar um Uber, não, mas a Bíblia diz que Ele vem saltando pelos montes de encontro com a sua noiva chamada igreja, aleluia. A Bíblia vai dizer, querido, que esse Deus, Ele é tão grande, Ele é tão imenso, que Ele tem os seus caminhos na tormenta e as nuvens ao pó dos seus pés. Quem que é o seu Deus? Quem que é o meu Deus? Um Deus tão grande e poderoso e com medo das migalhas, por quê? Fique com essa palavra, querido. O Deus deste lugar, o Deus que você tem clamado, é o Deus soberano que está acima de tudo e de todos. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.